Olá, você telespectador da TV Câmara Mossoró. Está no ar mais um programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado, você já deve conhecer, né? Se não conhece, aproveita para conhecer agora, é o vereador professor Francisco Carlos. Seja muito bem-vindo. Essa é a segunda vez do professor aqui no nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e fique à vontade para fazer as suas considerações iniciais, professor. Agradecer a você, Bênia, pelo convite, participar mais uma vez do programa Diálogo e Política aqui na TV Câmara, para que a gente possa interagir com os moçoroenses, né, o cidadão moçoroense, sobre assuntos de interesse da comunidade. O professor que muito antes, né, de ingressar na política, já ingressava ali na carreira acadêmica, na década de 90, né, professor? Então, desde os 24 anos que o professor tem serviços públicos prestados, aqui no município já exerceu vários cargos de liderança, incluindo também como secretário do município, já foi presidente da Câmara, né? Então tem um vasto currículo aí realmente de serviços públicos prestados, né? Exato, eu comecei bem a trabalhar na Prefeitura de Mossoró, na Secretaria de Saúde, com 20 anos de idade. Então já vão aí 32, 33 anos como servidor público municipal. Com 24 anos eu estava ingressando na universidade, no Departamento de Economia. Estou ali, então, há cerca de 28 anos dando aula na universidade. E tanto na prefeitura como na universidade a gente teve a oportunidade de ocupar vários cargos, várias funções, o que faz com que a gente tenha aí uma experiência pública administrativa já bastante longa e na Câmara Municipal uma experiência que vem aí do ano de 2013, né? 2013 a gente está no terceiro mandato e lá na Câmara, como você já disse, tivemos a oportunidade de sermos presidente da Casa Legislativa, presidente da Comissão de Educação já desde o ano de 2013 e membros do primeiro secretário da Casa. Já tivemos lá algumas contribuições também pela Casa. Professor, dentro e fora da UERN, o senhor levanta pautas muito importantes, né, não só para a comunidade acadêmica, mas para a comunidade escolar da rede pública, né, municipal e também da estadual. E o senhor, como o senhor bem falou aí, presidente da Comissão de Educação, que inclusive deve ser reconduzido, né, para mais um mandato à frente aí da presidência dos trabalhos, né? A Comissão de Educação da Câmara Municipal de Mossoró está com seus membros titulares e suplentes indicados, em número de 5, sendo 3 titulares e 2 suplentes. Já há uma articulação para a formalização dos cargos de presidente, vice-presidente e primeiro secretário da Casa, da comissão. Ao que parece, pelas conversas que já foram empreendidas, nós vamos permanecer para o próximo biênio, ou melhor, para este biênio, na presidência da comissão. Professor, e dentro da comissão o senhor também foi pioneiro dos debates, né? Dos debates abertos, da abertura dos diálogos lá na comissão para professores, para profissionais de educação, pais, estudantes, né? Isso é bem bacana porque torna ali o trabalho mais participativo, né? O que acontecia tradicionalmente na Câmara Municipal em relação ao processo legislativo no âmbito das comissões era o seguinte: as comissões, cada uma delas em número de 8, com 3 membros titulares, 2 suplentes. Esses membros se reuniam eventualmente numa sala fechada, às vezes nem mesmo se reuniam, passava apenas para fazer a assinatura dos pareceres emitidos por cada um dos membros. Então, esses pareceres são partes integrantes necessárias para a aprovação das matérias em plenário. E aí, como eu disse, essas reuniões aconteciam em porta fechada e, às vezes, até sem nem a necessidade de reunião, só era alguém dizer: olha, o parecer está pronto, passa lá na sala para assinar. Quando nós chegamos na Comissão da Educação, nós entendemos que era necessário que a população tomasse conhecimento das matérias antes delas chegarem no plenário. E não apenas tomar conhecimento, mas poder participar do processo legislativo. Foi então que nós lançamos o programa que permitia que as comissões, ou melhor, a Comissão da Educação realizasse reuniões públicas televisionadas pela TV Câmara e com a participação da comunidade que faz parte do movimento educacional. Professor, seguindo aqui pela pauta da educação, né, o assunto tem sido mais abordado em reuniões, enfim, nas pautas, inclusive, da Câmara, é o movimento grevista, né, que está acontecendo na rede municipal e também na estadual. E a gente quer saber a sua visão sobre esse movimento grevista, né?
Prefeitura diz que paga acima do piso, os professores dizem que não é verdade. Então, eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre esse movimento aqui no município. A questão do piso, ela é indiscutível, não é uma lei, ela precisa ser cumprida. A prefeitura tem dito que paga acima do piso, mas os professores chamam a atenção de que existe não só a questão do piso, mas também um plano de cargos, carreira e remuneração para ser cumprido. Esse plano de cargos, carreira e remuneração, por sinal, foi implantado na época que eu era secretário. Então já tem aí uma grande conquista para os professores da rede municipal de ensino. Então o que nós temos observado é que é necessário, de fato, o cumprimento do piso, o cumprimento do plano de cargos. Nós entendemos também as limitações da Prefeitura de Mossoró, certamente com muitas demandas, certamente com muitas limitações também de caráter financeiro, e nós esperamos e torcemos para que esses dois segmentos, Poder Executivo, Movimento dos Professores da Rede Municipal de Ensino, possam, com diálogo, com serenidade, pensando no conjunto da sociedade, na categoria, na Prefeitura e também nos alunos, encontrar uma solução para encerrar esse movimento grevista, porque, de fato, temos aí pelo menos 8.000 alunos fora da sala de aula. E a evasão escolar, inclusive, é um assunto bem discutido lá na reunião de comissão, né? A educação brasileira precisa de ser constantemente pensada e repensada. Você veja bem, telespectadores do programa Diálogo e Política, o estado do Rio Grande do Norte com o IDEB, o menor índice de desenvolvimento da educação básica do Brasil. Isso é uma coisa que me preocupa demais, não é? Significa que uma geração inteira pode estar tendo o seu processo de desenvolvimento educacional e, por consequente, a sua inserção no mercado de trabalho posteriormente comprometido pelo fato de não estar recebendo uma educação de qualidade. Então, isso afeta a rede estadual, mas isso também é preocupação na rede municipal. Para que a gente tenha educação de qualidade, bem, nós precisamos pensar em pelo menos 5 elementos, 5 aspectos. Nós precisamos de pensar num projeto político-pedagógico adequado, encaixado com as necessidades do ensino, de recursos de instrumentos materiais, prédios e equipamentos, de recursos didáticos pedagógicos. Nós precisamos de valorização docente e precisamos de monitoramento, planejamento, monitoramento e avaliação. Então, projeto pedagógico, equipamentos, recursos de equipamentos, prédios e condições de infraestrutura, recursos didáticos, valorização do professor e planejar, monitorar e avaliar. Então, esse é o conjunto, é aquilo que eu tenho defendido já há muito tempo, para que a gente possa dar saltos realmente de qualidade na educação brasileira, que é sofrível. Você veja o seguinte, se a do estado do Rio Grande do Norte é o mais atrasado em termos do IDEB no Brasil, o Brasil, em relação aos países que compõem a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento, cerca de 45 países do mundo, o Brasil costuma estar nas últimas posições. 42ª, 43ª, né? 45ª parte, os alunos não estão aprendendo questões básicas de matemática e de interpretação de texto ou questões elementares de ciências. Então, se o Brasil está ruim em relação aos outros, o Rio Grande do Norte em relação aos estados brasileiros, né? Então veja só o drama. Isso deve ser preocupação constante, ou deveria ser preocupação constante da sociedade. São dados difíceis de engolir. Imagino que para o senhor que é educador seja mais difícil ainda, né? Mas esses 5 passos que o senhor acabou de falar, eles podem constar e devem constar em uma atualização que o senhor defende do plano diretor aqui do município, que precisa ser feito, né? O senhor sempre vem falando sobre essa pauta lá na Câmara Municipal. Nós temos lançado várias pautas, né, importantes para o futuro da cidade de Mossoró. O plano diretor é um deles. O plano diretor não diz respeito apenas a aspectos físicos, urbanísticos. O plano diretor deve dizer respeito também a questões econômicas, sociais e culturais. E dentro das questões sociais está lá a educação, está a saúde, está a cultura. Então o plano diretor há muito tempo já deixou de ser aquela peça de regramento do crescimento físico especificamente da cidade para ter essa abrangência. E o nosso plano diretor já está com 16 anos. Eu, inclusive, participei da iniciativa municipal que implicou na elaboração do plano diretor no ano de 2006, chamava-se Congresso da Cidade. Foi
uma grande mobilização social que nós realizamos, da qual saiu o plano diretor, o Código de Obras e Posturas e o Código de Meio Ambiente. Pois bem, isso já tem 16 anos. Há 6 anos o plano diretor deveria ter sido revisto, atualizado. E existem coisas para serem atualizadas, né? Veja a questão dos estacionamentos, por exemplo, grande problema na cidade, que precisa ser inserido numa nova proposta de plano diretor, porque não estava na primeira ainda. Então, esse e vários outros aspectos para que a gente possa discutir, e no aspecto educacional está aí esse grande desafio para que a gente possa ter uma cidade desenvolvida, com qualidade de vida, com um povo educado, instruído, preparado para o futuro e para o mercado de trabalho. Professor, ainda no tocante à educação, a gente falava aqui nos bastidores, né, sobre a preocupação com a inclusão, né, que também é outra pauta do seu mandato. O senhor falava aqui sobre uma reunião para discutir aí e para fortalecer também as ações, né, sobre educação para pessoas com deficiência. Próximo dia 2 de abril também tem evento, né, uma palestra, se eu não me engano. É isso, velho. Nós estamos envolvidos com o programa Semeando Inclusão. É um programa conduzido pela profissional Rosângela Lima, que tem um programa diário no sistema radiofônico local. E juntamente com ela nós estamos articulando um seminário denominado Semeando Inclusão, Processos Educativos no Ensino Superior. Nós estamos preocupados com a seguinte questão: há um número já bastante substantivo de crianças diagnosticadas com autismo em nossa cidade. Há uma certa pressão e cobrança voltado para a educação básica, para o ensino fundamental, no que diz respeito à inclusão e também ao acompanhamento dessas crianças. No entanto, essas crianças vão crescer, já estão crescendo, já estão se desenvolvendo, daqui a pouco vão precisar ingressar no ensino superior. E aí nós precisamos discutir, não é, como recepcioná-las, como acolher essas crianças nas instituições de ensino superior e oferecer para elas inclusão, não é, e não apenas um trabalho de inclusão, mas também um trabalho includente. As universidades já têm um trabalho, preocupação nesse sentido. A UERN está muito preocupada com essa questão, tem um departamento específico para isso. A UFESA também tem preocupação com essa questão. As instituições privadas também, elas têm os seus núcleos de apoio à pessoa com deficiência, mas o que nós precisamos agora é articular num esforço conjunto todas essas universidades para que a gente tenha um termo de cooperação e um plano de longo prazo de acolhimento dessas pessoas. Então, já realizamos a primeira reunião, estamos em processo de articulação e queremos todo o movimento educacional e aquele envolvido com a causa da pessoa com deficiência, participando conosco da realização do primeiro seminário Semeando Inclusão no dia 2 de abril. O convite está feito. Professor, a gente faz uma rápida pausa agora, né, no nosso diálogo, mas daqui a pouquinho a gente volta com muito mais informação, muito mais esclarecimentos, né, temas de interesse público aqui com o vereador professor Francisco Carlos. Então não saia daí que o Diálogo e Política volta já. Você conhece a importância da Receita Federal para o Brasil? Além da arrecadação tributária, que permite o desenvolvimento do país, com a contribuição de cada cidadão por meio dos tributos pagos, a Receita Federal faz muito mais. Ela assegura com eficiência a entrada desses recursos nos cofres públicos, sendo responsável por quase toda a receita tributária da União. E isso é só uma parte do trabalho realizado. A fiscalização atua com respeito ao cidadão e justiça social no combate à sonegação, focando em pessoas e empresas com indícios de irregularidade. Acordos firmados pela Receita Federal com outros países e organismos internacionais permitem a identificação de valores mantidos no exterior em situação suspeita ou mesmo detalhes de operações fraudulentas com o objetivo de sonegar tributos. Já a área de inteligência da Receita Federal tem identificado grandes esquemas de fraudes, tendo sido protagonista em ações conjuntas com outros órgãos públicos no combate aos crimes de sonegação e corrupção. Mas a Receita Federal também facilita a vida de quem age corretamente, com o uso intensivo de tecnologia da informação segura e de procedimentos simplificados. Diversas medidas e soluções tecnológicas de simplificação tributária vêm sendo tomadas. Empresas e cidadãos podem cumprir praticamente todas as suas obrigações pela internet. Aliás, o Brasil foi o primeiro país no mundo a receber 100% das declarações do imposto de renda das pessoas físicas via web. A
Receita Federal trabalha também para garantir segurança e agilidade no fluxo internacional de bens, mercadorias e viajantes. E vem batendo recordes no combate ao contrabando, ao descaminho e à pirataria, impedindo a concorrência desleal, protegendo a economia e o emprego dos brasileiros. Essas ações de fiscalização e repressão a ilícitos aduaneiros contam com lanchas, helicópteros, cães de faro e equipamentos que se somam a técnicas de gerenciamento de risco utilizadas pelas equipes que atuam nas distantes fronteiras, estradas, portos e aeroportos do país. Outra iniciativa pioneira é a tecnologia de reconhecimento facial dos viajantes, que identifica aqueles que têm indícios de irregularidades e libera de maneira automática os que agem corretamente. Na fluidez do comércio internacional, a Receita Federal vem alcançando resultados cada vez melhores em despachos aduaneiros por meio de serviços rápidos, sem perder de vista a segurança para a sociedade. Em suas mais de 500 unidades, a Receita Federal consegue tudo isso desenvolvendo competências e valorizando seus profissionais. Otimizando a aplicação de recursos e investindo pesado em tecnologia. E tudo isso sem perder de vista seus valores institucionais. Respeito ao cidadão, integridade, lealdade à instituição, legalidade, profissionalismo e transparência. O governo do RN tem muito trabalho por você. Os parques eólicos no RN tiveram 13 bilhões contratados no último leilão nacional, porque o Rio Grande tem norte. E está na direção certa. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Diálogo e Política. Hoje o nosso entrevistado é o professor, vereador Francisco Carlos, que no primeiro bloco fazia ali um panorama geral, né, um resumão das situações, das pautas sobre a educação aqui no município, também no estado, né, e também no país. O senhor falava aí sobre a educação no Brasil. Professor, vamos falar um pouquinho sobre gestão democrática, né? Essa é uma pauta que o senhor tem defendido bastante ali na Câmara Municipal de Mossoró, mas afinal do que se trata a gestão democrática? Olha, nós temos um projeto de lei, demos entrada nesse projeto de lei na Câmara Municipal. Já puxamos discussões várias vezes em relação a essa pauta. O prefeito municipal, Alisson Bezerra, fez constar no seu programa de governo a gestão democrática, e a gestão democrática também é uma reivindicação antiga do movimento docente da nossa cidade. Consiste no seguinte: a definição dos processos políticos pedagógicos dentro da escola sendo feito com a participação dos atores sociais envolvidos, professores, funcionários, alunos e a comunidade escolar de um modo geral. Isso se materializa e é percebido de uma maneira mais clara através da eleição para diretor de escola. Mas não é só isso, mas é percebido dessa maneira. O que é que nós estamos percebendo, o que é que nós estamos imaginando? Conduzir ou ser diretor de uma escola exige a necessidade de que o ocupante do cargo tenha o mínimo de preparação técnica, acadêmica para ocupar esse cargo, e que ele tenha também legitimidade diante da comunidade escolar, para que ele possa exercer a atividade de liderança de uma maneira mais efetiva. Então, a gestão democrática envolve diferentes aspectos do funcionamento da escola, mas ele é explicitado e visualizado de maneira mais clara, não é, mais evidente, através da eleição direta para diretor de escola. Como o senhor bem pontuou, a gestão democrática ela abre, né, um leque de possibilidades para que vários cidadãos participem ali do processo escolar, né? Incluindo também, por exemplo, a iniciativa privada, né, com o projeto Adote uma Escola, que o senhor, né, defende bastante, inclusive já foi aprovado esse projeto. E aí o que basicamente trata, né, esse PL? Trata sobre a iniciativa privada auxiliar em alguns momentos, parcerias, o que esse projeto possibilita? Veja, Bênia, nós temos diferentes formas e enfoques relacionados à questão educacional. Já falamos aqui de vários assuntos, né? Mas há outras temáticas mais. Além da gestão democrática, nós também temos uma iniciativa denominada, que já é lei, denominada Escola da Comunidade, para abrir a escola para participação da comunidade, de atividades dentro da escola. E nós temos também esse
projeto de lei que foi aprovado na realidade, falta apenas ser sancionado pelo prefeito Alisson, que é o programa Adote uma Escola. O que é que nós estamos pensando? Que a gente precisa regulamentar a atuação daquelas pessoas físicas e jurídicas que queiram apoiar a escola. Alguém pode perguntar e dizer assim, mas para que uma lei para fazer isso? Alguém pode, né, só é chegar e ajudar. Quem quiser, chega e ajuda. Não é assim. Qualquer intervenção dentro de uma escola, por elemento que seja exterior, exógeno à estrutura pública, precisa ser regulado por lei. Quer dizer, se uma empresa quiser reformar uma escola, ela pode chegar lá e reformar? Simplesmente não. Tem que ter um instrumento. Então nós criamos e apresentamos o projeto de lei para facilitar esse apoio de entidades de personalidade jurídica e também pessoas físicas para apoiar a escola, adotando-a, contribuindo para os diferentes processos que acontecem dentro da escola. É reforma, é uma pintura, é o conserto de um banheiro, é de uma escada, de um portão, de uma horta, qualquer coisa nesse sentido, é uma atividade de lazer, de esporte. Então, apoiar a escola pode ser algo muito interessante para as empresas, porque as empresas elas precisam também se apresentar para os clientes, para o mercado consumidor, também com essa visão de responsabilidade social. Quer dizer, a empresa olha para o mercado consumidor, olha para os seus clientes, para a demanda, não como a galinha dos ovos de ouro, de onde ela vai vender produtos e serviços para ganhar dinheiro. Ela vai apresentar também para esses clientes não apenas produtos com qualidade e com preço bom, mas também com essa visão de que ela está preocupada com toda a sociedade. Então, muitas empresas têm programas de responsabilidade social voltados para a área de meio ambiente, outros voltados para a área de saúde, para a área de cultura, para a área de educação. Isso não é uma novidade, não é? No Brasil inteiro existem dezenas de iniciativas nesse sentido de responsabilidade social. E aí, o Adote uma Escola é a tentativa de evidenciar isso, de chamar atenção para essa importância e dizer lá, especialmente para as empresas, né? Vincule o seu nome e a sua marca a uma escola. Basicamente oferecendo um benefício aí, né, que vai trazer para as empresas. Inclusive, essa cobrança por responsabilidade social tem sido cada vez mais acirrada, né? As pessoas estão boicotando empresas que sabem ali que, por exemplo, fazem trabalhos análogos à escravidão. A gente tem visto isso com muita frequência. Então, essa responsabilidade social é também uma oportunidade para as empresas mostrarem ali que podem contribuir de alguma forma, né? Exato, é vincular a marca da empresa, vincular o nome da empresa com programas que representam retorno para a sociedade. Então, é dizer para a sociedade que a empresa se preocupa com a qualidade de vida do conjunto da mesma. Então, de fato, o cliente não quer se sentir perante a empresa apenas como um consumidor a ser explorado, né? É importante para a empresa se apresentar com essa imagem clean, soft, né? Compromissada com o desenvolvimento dos processos sociais. Professor, outra pauta que o senhor abordou recentemente, na última sessão ordinária, inclusive, se eu não me engano, o senhor utilizou a tribuna para falar sobre a duplicação da BR-304. É uma história que tem se alongado aí por muitos anos. A gente tem o Ceará fazendo ali a sua parte, né? Mas o Rio Grande do Norte precisa também fazer a parte dele, não é? A ausência de um projeto efetivo e em execução da duplicação da BR-304, BNA, na realidade uma nota, um demérito para a classe política do Estado do Rio Grande do Norte. Como é que pode o Estado do Ceará já está colocando uma rodovia duplicada na fronteira do Estado do Rio Grande do Norte, por um lado. Por outro lado, o Estado da Paraíba já ter feito o mesmo na fronteira com o Rio Grande do Norte. Um pouco mais adiante, distante do Rio Grande do Norte, o Estado do Pernambuco já ter também suas principais vias de acesso à cidade do Recife, por exemplo, duplicadas, e a lacuna está exatamente no Estado do Rio Grande do Norte. Por que é que isso está acontecendo? Porque é que apenas um trecho em execução dessa duplicação, que é a conhecida reta Tabajara, ali próximo da cidade do Natal, está há anos e anos a fio sem conclusão. Um trecho pequeno, não sei se 16, 18 quilômetros, né? A BR tem mais de 240 quilômetros para serem feitos. Então,
A classe política do Estado do Rio Grande do Norte precisa, de fato, resolver esse problema. Esse problema é um gargalho, é um ponto de estrangulamento no desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Norte, mas é também um fator que tem provocado a erradicar, ou melhor, que vidas sejam ceifadas, que vidas sejam sequeladas nessa estrada, nessa BR. Todos os anos, dezenas de pessoas morrem ou ficam sequeladas por causa de acidentes naquela estrada. Já é um perigo enorme, né? Quando diz assim, vamos para Natal, eu particularmente só vou se for a negócio. Se for por lazer, por brincadeira, por distração, por qualquer outra coisa, eu prefiro evitar ir para Natal, porque a estrada é estrada perigosa. Então, assim, precisamos resolver de fato esse problema. O Estado tomou 2 decisões erradas, no meu entendimento, que foi a construção da Arena das Dunas, um estádio de futebol. Depois a construção do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, uma obra monumental. Enquanto que a mais evidente para ser feita não foi ainda, né? Faz parte da nossa luta. Como vereador, a gente não vai resolver esse problema. A gente precisa conhecer a limitação de um vereador, né? Um vereador vai dar conta de um problema que envolve investimento de bilhões de reais pelo governo federal? Não vai. A gente tem que ter consciência disso, né? Mas nós precisamos nos somarmos, né? Nós precisamos nos apresentarmos para cobrarmos. A governadora disse que a obra vai começar, ou que vai ser realizada. Onde é que está o projeto? Onde é que estão as licitações? Qual é a data? De onde vem o dinheiro? Quem vai alocar? Então isso não pode ficar só na base do discurso, da retórica. A audiência na Câmara servirá para manter esse problema e essa questão na pauta. Professor, o senhor falou de 2 obras assim problemáticas, que é o Arena das Dunas e o aeroporto de São Gonçalo, que inclusive pautas de muita controvérsia, né? O aeroporto aí, inclusive as pessoas nem queriam que fosse ali para aquele local. Mas me parece que o momento mais oportuno de ter saído ali a duplicação era quando nós tínhamos 2 ministros aqui do Rio Grande do Norte lá para poder, né, cobrar mais efetivamente do presidente da República, né? Agora nós não temos mais ministros, né, do Rio Grande do Norte lá. Quer dizer, temos Jean Paul, né, que está como presidente da Petrobras, né? Mas enfim, o momento mais oportuno teria sido na gestão passada, né? Assim, no meu ver. O Rio Grande do Norte sempre teve representatividade na política nacional. Nós tivemos ministros, nós já tivemos presidentes da Câmara dos Deputados. O deputado Henrique Alves, foi presidente da Câmara, né, dos Deputados. Garibaldi Alves Filho foi presidente do Senado. E nós já tivemos vários outros ministros do Estado do Rio Grande do Norte. Por fim, na última legislatura, não é, no último governo, dois ministros. Então nós tivemos representatividade suficiente para isso. Nós temos 3 senadores, temos 8 deputados federais, cada um deles tem condição, bem, você veja só, cada deputado federal tem 30 milhões de emenda impositiva e cada senador tem 50 milhões. 50 milhões para 3 senadores são 150 milhões, 30 milhões para os 8 deputados federais são 240 milhões. Dinheiro suficiente. 240 com 150, né? Olha aí, ó. Dinheiro olha só, não é? Então, assim, no ano, a legislatura tem 4 anos. E ainda tem a parte do governo do Estado. Ainda tem as emendas coletivas. Então, assim, precisa ser definido realmente a prioridade. Os deputados do Estado do Rio Grande do Norte, os senadores, juntamente com o governo do Estado, precisam dizer, não, isso é prioridade. Vamos colocar recursos para isso. E vamos realizar isso que é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Professor, e os políticos do Rio Grande do Norte têm sido, né, sempre comparados aqui com o nosso vizinho, que é o Ceará. Inclusive, eles estão mandando reforço para cá, né, nesse momento de violência, né, de insegurança que o Rio Grande do Norte enfrenta. E como o senhor faz essa análise, né? Essa questão de mais trabalho por lá e a gente ser um estado vizinho, como é que o senhor faz esse comparativo, né? Muita gente fala sobre competência, sobre responsabilidade, sobre união, inclusive, dos parlamentares. Como o senhor analisa esse quadro? Não, no primeiro momento a gente relativiza um pouco a questão, porque de fato o estado do Ceará é um estado muito mais forte do ponto de vista econômico e tem uma representatividade política também muito maior e muito mais forte. Então, por esse prisma, é natural de imaginar que o estado do Ceará vai encontrar e vai receber mais recursos volumosos do governo federal e vai ter também no seu interior
na sua estrutura, também mais recursos do que o estado do Rio Grande do Norte. Ok, feita essa relativização, aí nós vemos outras questões. De fato, tem sido tradicional, há muitos anos que a gente ouve falar, que a representatividade política do estado do Ceará costuma se unir em torno de projetos que são importantes para o estado, e aqui nós não temos visto isso. Temos visto muitos discursos, não é? Verdade. Muitos discursos, mas nós não temos visto isso na prática. Nós precisamos que tenha na prática. Nós precisamos que cada um desses senadores, cada um desses deputados federais coloque isso como prioridade do seu trabalho legislativo. Cada um assuma o compromisso de, olha, esse ano eu aloco 20 milhões. Então, se são 8 deputados federais, 20 milhões já dá 160 milhões. Se cada senador fizer o mesmo, são outros 60 milhões, 20 para cada um deles. Então, é recurso para a gente conseguir. E afora a cobrança do próprio governo federal de investir também diretamente, independente de emenda, né? Porque o Estado também tem o direito de receber. Nesse quesito, você veja, Beninha. Inclusive, tem 150 milhões aí acho que são 150 ou mais de 200 milhões de ICMS que vão voltar aqui para os cofres do Estado, não é? Os governadores cobraram do governo federal uma compensação. O governo federal está destinando 26 bilhões de reais para os 27 estados da federação e vai caber ao estado do Rio Grande do Norte o ressarcimento em 150 milhões de reais. Mas você veja como nós temos dificuldades, bem. Veja as nossas dificuldades, preocupantes dificuldades. O Hospital Tarcísio Maia tem uma emenda do senador Stevenson para fazer a recuperação das estruturas. Há anos o dinheiro não é usado. Agora mesmo, o estado do Rio Grande do Norte está sob ataque de facções criminosas. E o estado do Rio Grande do Norte simplesmente não usou o dinheiro que tinha para a área de segurança. Aí nós estamos na segurança dessa maneira, na educação nós somos o último do ranking do estado. Em termos de infraestrutura, nós somos nos estados do Nordeste, o que não tem estrada duplicada ligando a capital ao interior, os outros estados. Então, o que é isso? Isso explica o fato de que o Rio Grande do Norte, que há algumas poucas dezenas de anos era mais forte do que a Paraíba, deixou de ser. Nós fomos ultrapassados pela competência, pela união, pela capacidade de articulação política e também gerencial do estado da Paraíba. Bom para eles. E nós aqui estamos... Péssimo para nós. Péssimo aqui ainda discutindo, há 20 anos discutindo as mesmas necessidades. Verdade. Professor, vamos finalizar falando sobre a questão do hospital municipal. O senhor acha que sai dessa vez? É uma pauta antiga, inclusive, que o senhor vem defendendo lá na Câmara. E o prefeito de Mossoró anunciou junto com um plano de metas, né, da gestão municipal aí para o ano de 2023. Exato. O hospital municipal é uma cobrança antiga da população da cidade de Mossoró e do entorno. Realmente é uma lacuna dentro da estrutura dos serviços de saúde. É uma lacuna que precisa ser preenchida e agora nós estamos começando a perceber que é possível preencher essa lacuna. Se alguém dissesse, mas antes não era possível, dentro das condições que existiam, era muito difícil. Por quê? Nós ainda tínhamos que montar toda uma estrutura de assistência básica e também de assistência em média complexidade, UTI, aparelhos de imagem, uma série de outras coisas que não existiam há 20, 25 anos na cidade de Mossoró. E aí a cidade era assistida, e durante esse período foi assistido por hospitais privados e por um hospital público que é o Tarcísio Maia. Mas a lacuna das chamadas cirurgias eletivas nunca foi preenchida. A Prefeitura de Mossoró tinha ou tem hoje condição de resolver esse problema? No meu entendimento, não. Ela só tem condições e só passa a ter condições em função do funcionamento do Hospital da Mulher. Porque o Hospital da Mulher, Beninha, vai ser a maior estrutura de hospitalar do estado do Rio Grande do Norte, pública do estado do Rio Grande do Norte. Quando ela começar a funcionar, parte dos serviços do complexo da APAMIM vão precisar ser desativados, porque não dá para ter duas superestruturas de maternidade na mesma cidade. Então, o que é que eu tenho defendido? Que acho que, no caso, é possível utilizar aquela estrutura que já está disponível lá na APAMIM, UTIs, equipamentos, enfermaria, toda a estrutura de laboratório prontinho e ela ser convertida para funcionar como hospital de cirurgia geral. Bacana. Então tá aí.
Você que acompanha o programa Diálogo e Política, os pontos defendidos aqui pelo professor vereador Francisco Carlos. Professor, o senhor tem um site, né, inclusive, que tem todas as suas ideias, todos os seus projetos lá disponíveis para o cidadão consultar, caso queira saber um pouco mais do seu mandato, né? Então deixa o endereço aí para quem está acompanhando o programa. É o professorfranciscocarlos.com.br, está lá, temos um site, a gente procura colocar toda a nossa atividade parlamentar e temos também as redes sociais, o professor F. Carlos, procura professor F. Carlos, procura professor Francisco Carlos, que vai encontrar lá nosso endereço no Instagram, no Twitter e também no Facebook, né? A gente tem procurado nos comunicarmos com a sociedade moçoroense. Acho que ainda somos muito falhos nisso, a gente precisa melhorar bastante, mas a gente tem muito conteúdo aí que está sendo disponibilizado. Trabalho tem muito, né? Muito trabalho tem muito, a gente precisa apresentar cada vez mais e melhor. Trabalho e conteúdo, professor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Diálogo e Política. Essa é a segunda vez que o senhor vem ao programa. O senhor sinta-se convidado para vir também outras vezes, que é sempre bom ouvi-lo e saber mais um pouco do seu ponto de vista. Agradeço a você, agradeço a TV Câmara, a todo o pessoal que faz parte da equipe técnica desse empreendimento social que é a TV Câmara, né? E estamos sempre à disposição para interagirmos com o eleitor, com o cidadão moçoroense, para debater temas importantes para a nossa comunidade. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, professor. E você que acompanha também o nosso programa, muito obrigada pela sua companhia. Você já sabe, toda sexta-feira às 7 da noite nós temos um encontro marcado pelo Canal 2 da Telecab, que é o nosso novo parceiro, e também pela TCM, como você já sabe, pelo canal 23.2. Não perca os conteúdos no nosso YouTube, a gente sempre posta os programas completinhos por lá e faz as transmissões ao vivo das sessões ordinárias lá da Câmara Municipal de Mossoró. Só buscar por TV Câmara Mossoró que você acessa todos esses conteúdos. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Diálogo e Política.